Quando pensamos na história profunda da Terra, quase sempre imaginamos uma sequência lenta e linear de eras geológicas, onde cada capítulo sucede o anterior como páginas viradas por forças cegas da natureza. Essa visão comum costuma colocar a humanidade como o único ápice possível da inteligência, o único ponto brilhante em bilhões de anos de evolução. Mas, e se essa percepção for apenas uma leitura limitada de um livro cuja maior parte das páginas foi destruída pelo tempo? E se muito antes do primeiro Homo erguer ferramentas rudimentares, outra forma de inteligência tivesse florescido aqui, deixado sua marca e desaparecido sem rastro? Esse é o enigma proposto por uma ideia tão provocadora quanto inquietante: a hipótese siluriana. Essa hipótese não afirma que existiram criaturas humanoides vivendo entre dinossauros, nem descreve civilizações mitológicas perdidas em algum continente misterioso. Em vez disso, ela busca responder a uma questão muito mais profunda. É possível que uma civilização tecnológica tenha surgido em algum momento dos últimos centenas de milhões de anos e que suas evidências tenham sido apagadas pelos processos geológicos que remodelam a superfície do planeta? A Terra recicla seu próprio passado com brutal eficiência. Mares avançam e recuam, montanhas se erguem e ruem, e todo vestígio físico de eras remotas se desfaz como tinta exposta à chuva por tempo demais. A maior parte do que já existiu simplesmente não deixou registro. Para compreender a provocação central dessa hipótese, imagine todo o legado humano condensado em camadas geológicas. Cidades inteiras se desintegrariam em poucas dezenas de milhares de anos. Estruturas metálicas oxidariam até virar pó. Rodovias seriam engolidas pelo solo. As maiores construções monumentais talvez resistissem um pouco mais, mas mesmo elas, diante de milhões de anos de erosão e atividade tectônica, desapareceriam sem deixar quase nada que um pesquisador do futuro pudesse identificar como artificial. Essa reflexão leva a um ponto crucial. Se nossa sociedade atual pode desaparecer quase sem vestígios em escalas de milhões de anos, então como podemos afirmar com certeza absoluta que nenhuma outra civilização antiga percorreu esse caminho antes de nós? É aqui que entra a essência da hipótese siluriana. Ela não é uma teoria afirmando que existiram seres inteligentes no período siluriano, que ocorreu há cerca de 430 milhões de anos, mas sim uma provocação intelectual. Se existiu outra civilização, qualquer que fosse sua aparência ou nível tecnológico, como poderíamos detectá-la hoje? Que tipo de assinatura sobreviveria aos ciclos geológicos que renovam o planeta repetidas vezes? E talvez mais perturbador, estamos olhando para os sinais certos ou estamos presos a um viés antropocêntrico que nos impede de enxergar possibilidades mais amplas? Antes de aprofundarmos essa jornada, quero te pedir algo importante. Se você gosta de temas como mistérios científicos, especulações fundamentadas e enigmas que desafiam nossa compreensão da realidade, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda demais a trazer vídeos longos, ricos e pesquisados como este e garante que você não perca os próximos capítulos dessa exploração fascinante. Agora, com isso dito, vamos continuar. Quando levantamos a hipótese de que possa ter existido uma civilização pré-histórica, entramos em um território onde ciência e imaginação se encontram. Mas não no sentido fantasioso, e sim no sentido verdadeiro da curiosidade científica. Investigar o que é possível dentro das leis da física, da geologia e da biologia. Uma inteligência anterior não precisaria ter deixado pirâmides, satélites ou registros escritos. Poderia ter usado materiais que se degradam com facilidade ou vivido em ambientes cuja preservação geológica é quase nula. Talvez nem tenha se desenvolvido sobre terra firme, mas em regiões que hoje são desérticas ou oceânicas. O verdadeiro desafio não é imaginar como seria essa civilização, mas sim entender o que o planeta faria com os seus rastros após dezenas ou centenas de milhões de anos. A cada nova descoberta fossilizada, um inseto preso em âmbar, uma concha deformada pelo calor de antigas erupções, uma camada fina contendo vestígios de mudanças abruptas no clima, percebemos que o registro geológico é extremamente seletivo. Ele preserva apenas o que o acaso decide guardar, enquanto todo o resto é triturado pelo tempo. E isso nos obriga a revisitar a pergunta central:
Será que estamos interpretando esse silêncio como evidência de ausência, quando na verdade pode ser apenas ausência de evidência? A tentativa de imaginar uma civilização perdida em eras tão remotas exige que abandonemos a visão confortável de que o passado é um cenário fixo, de paisagens imutáveis e criaturas fossilizadas num teatro silencioso. A verdade é bem diferente. O passado da Terra é um palco em constante reconstrução, onde cada ato apaga grande parte do anterior. Placas tectônicas colidem, continentes se fragmentam, vulcões remodelam atmosferas inteiras e oceanos se movem com a paciência implacável de forças que operam durante milhões de anos. Nessa dança colossal, o tempo se torna um artista que rasga, dobra, cobre e recicla quase tudo. É justamente por isso que a pergunta central da hipótese siluriana continua ecoando. Como podemos buscar vestígios de algo que talvez tenha sido completamente reescrito pela própria Terra? Muitos imaginam que, se uma civilização avançada tivesse existido antes da humanidade, encontraríamos artefatos, cidades petrificadas, ferramentas fossilizadas ou alguma espécie de estrutura monumental incrivelmente antiga. Mas isso revela mais sobre nossas expectativas do que sobre a realidade geológica. A maior parte das rochas superficiais do planeta tem menos de 200 milhões de anos, e muitas são ainda mais jovens. Todo o solo onde pisamos, onde construímos nossas casas, estradas e monumentos, é apenas uma fina película renovada várias vezes. Mesmo estruturas metálicas tão presentes em nossas cidades seriam destruídas em algumas dezenas de milhares de anos. 100 mil anos bastam para apagar quase tudo. 1 milhão de anos é suficiente para eliminar praticamente todos os rastros diretos. Agora imagine, 100 milhões. O registro geológico não é um arquivo organizado. Ele é fragmentado, incompleto, marcado por lacunas que se estendem por milhões de anos. Há apenas pequenas janelas preservadas aqui e ali, como se fossem brechas acidentais no tempo. O problema é que, mesmo dentro dessas janelas, os fósseis representam uma parte absurdamente pequena de tudo que já viveu. Menos de uma fração minúscula de espécies deixa qualquer marca identificável. Então, por que presumimos que uma civilização complexa deixaria necessariamente evidências duradouras? Talvez porque projetamos nossa própria existência como referência, sem considerar que uma sociedade pré-histórica poderia ter funcionado de maneiras totalmente diferentes das nossas. Se imaginarmos um povo tecnologicamente capaz, mas baseado em materiais biodegradáveis ou em formas de energia que não exigissem grandes estruturas metálicas, talvez quase nada sobrevivesse. Se viveram em regiões que hoje estão submersas, as chances de preservação seriam ainda menores. Mesmo se tivessem dominado a metalurgia, seus artefatos poderiam ter sido triturados pela ação tectônica e transformados em minerais indistinguíveis de formações naturais. A Terra, nessa escala temporal, age como um triturador cósmico. Ela moe, dobra, derrete e recria. E essa constatação abre um espaço enorme para possibilidades que normalmente descartamos por falta de evidência direta. Mas há outra questão, talvez ainda mais intrigante. Mesmo que nada físico tenha sobrevivido, existem sinais indiretos que poderiam ser detectados? Essa é uma das perguntas mais fascinantes da hipótese siluriana. Se uma civilização atingiu um nível tecnológico significativo, ela poderia ter alterado a química da atmosfera, a composição do solo, ou até mesmo provocado mudanças abruptas em ciclos climáticos. Certos poluentes industriais, por exemplo, deixam marcas que duram milhões de anos, ou pelo menos deixam anomalias que poderiam levantar suspeitas. Entretanto, distinguir esses traços dos inúmeros eventos naturais que moldaram o planeta não é tão simples. O passado possui ruídos demais, e suas assinaturas são facilmente confundidas com fenômenos naturais como vulcanismo intenso ou impactos de asteroides. Outra forma de pensar sobre isso é considerar o quão pouco conhecemos as eras mais antigas. Quanto mais retrocedemos no tempo, mais rarefeitos se tornam os dados. Existem períodos inteiros em que quase nada foi preservado, como se o planeta tivesse passado uma borracha sobre séculos e séculos de acontecimentos. A humanidade aparece na última página de um livro imenso, e mesmo essa última página já está manchada, rasgada e incompleta.
Se mal conseguimos reconstruir eventos ocorridos há 5 milhões de anos, como afirmar com certeza o que aconteceu há 300 milhões? O mais surpreendente é perceber que a ciência moderna tem ferramentas capazes de investigar esse enigma, mas ainda estamos apenas arranhando a superfície do que seria possível. Geoquímica, análise isotópica, paleoclimatologia e estudos de microfósseis podem revelar pistas sutis, mas extremamente relevantes. Uma pequena discrepância na distribuição de certos elementos, uma camada anômala em uma formação sedimentar, um pico inesperado de temperatura registrado em moléculas orgânicas fossilizadas. Tudo isso pode levantar suspeitas. O desafio é interpretar esses sinais sem cair em conclusões apressadas, porém também sem ignorar possibilidades plausíveis. Esse equilíbrio delicado entre ceticismo e imaginação fundamentada transforma a hipótese siluriana em algo muito mais profundo do que uma simples especulação sobre povos perdidos. Ela nos obriga a encarar a vastidão do tempo geológico e reconhecer que nossa posição nele é extremamente recente. Também nos força a admitir que a ausência de evidências não é prova de inexistência, principalmente quando lidamos com um planeta que destrói quase tudo o que já existiu. À medida que avançamos na investigação da hipótese siluriana, começa a surgir uma tensão curiosa entre aquilo que sabemos e aquilo que gostaríamos de saber. Somos uma espécie obcecada por registros, por explicações e por vestígios concretos, mas lidamos com um planeta que não se importa em preservá-los. Essa combinação cria uma espécie de neblina epistemológica, uma zona onde podemos formular hipóteses plausíveis, mas na qual as respostas definitivas podem estar fora do nosso alcance. Ainda assim, explorar essa fronteira do conhecimento é justamente o que torna essa investigação tão fascinante. Se considerarmos a possibilidade de uma civilização antiga, precisamos primeiro refletir sobre o que entendemos por civilização. Nossa definição costuma envolver cidades, agricultura, arquitetura, ferramentas, sistemas complexos de comunicação e manipulação de energia. Mas será que estamos preparados para aceitar que outra inteligência poderia ter desenvolvido caminhos completamente diferentes? É possível que uma sociedade pré-histórica não tenha seguido um roteiro parecido com o nosso. Talvez sua organização social fosse modular, dispersa, baseada em princípios que não exigiam grandes concentrações populacionais. Talvez sua tecnologia fosse mais integrada à biologia do que à metalurgia. Ou talvez, ao contrário, fosse extremamente avançada em micromáquinas, em manipulação química ou em formas de energia que não deixam resíduos reconhecíveis. Essa reflexão nos leva a um ponto ainda mais profundo. Nossas expectativas moldam nossas buscas. Procuramos por sinais que se pareçam com o que a humanidade produz. Procuramos por artefatos similares aos nossos, por estruturas comparáveis às nossas, por padrões que cabem no nosso repertório cultural. Esse filtro invisível pode estar limitando nossa capacidade de perceber padrões mais sutis. Imaginar uma inteligência antiga não é apenas imaginar seres capazes de raciocinar, mas sim imaginar seres capazes de produzir impacto no ambiente, ainda que de um modo totalmente diferente do humano. Pense, por exemplo, na possibilidade de uma sociedade que preferisse materiais orgânicos altamente avançados, produzidos por bioengenharia. Se esses materiais se degradam com rapidez, mesmo estruturas enormes poderiam desaparecer sem deixar traços. Ou imagine uma civilização que explorasse recursos energéticos de forma eficiente, sem grandes quantidades de combustíveis fósseis ou mineração agressiva. Sua pegada ecológica poderia ter sido muito mais leve do que a nossa, tornando seus rastros praticamente invisíveis. Até mesmo a duração da civilização influenciaria nossa capacidade de detectá-la. Se ela durou apenas alguns milhares de anos, o que em termos geológicos é quase nada, seu impacto teria sido rapidamente apagado. Isso não significa que toda civilização desapareceria sem deixar rastro. A dúvida é saber qual tipo de rastro, físico, químico ou geológico, ainda seria identificável hoje. Um candidato interessante é a análise de isótopos estáveis. Processos industriais, especialmente aqueles que envolvem sínteses químicas complexas, podem alterar a composição isotópica de certos elementos. Essas assinaturas, em alguns casos, poderiam sobreviver por milhões de anos se incorporadas a camadas sedimentares.
Mas como distinguir isso de fenômenos naturais, como vulcanismo ou alterações climáticas abruptas? Essa é a grande dificuldade. Outra pista potencial está em mudanças climáticas súbitas. Se uma civilização antiga tivesse produzido gases estufa em larga escala, poderíamos detectar picos anômalos de aquecimento global em camadas geológicas específicas. Contudo, o planeta já passou por muitos aquecimentos naturais, alguns extremamente intensos. Diferenciar entre causas naturais e causas artificiais exige análise minuciosa e, mesmo assim, pode permanecer inconclusiva. Essa incerteza abre espaço para especulações, mas também reforça a necessidade de rigor científico. Ao analisar estratos antigos, especialmente aqueles com milhões de anos, encontramos sinais de eventos misteriosos, episódios de extinção em massa, mudanças drásticas no nível de oxigênio, flutuações bruscas na temperatura global. Muitos desses eventos têm explicações naturais bem estabelecidas, mas outros permanecem envoltos em dúvida. Alguns cientistas argumentam que, se uma civilização tivesse causado mudanças significativas, seus efeitos poderiam estar misturados a esses eventos, talvez mascarados por processos naturais subsequentes. É possível que algumas camadas críticas já tenham sido destruídas ou profundamente alteradas, tornando impossível reconstruir a história completa. Curiosamente, o debate sobre a hipótese siluriana nos leva também a reconsiderar a própria raridade da inteligência. Gostamos de pensar que somos únicos, mas quando analisamos a explosão cambriana, a proliferação de formas de vida e as incontáveis adaptações biológicas ao longo dos eras, percebemos que a complexidade surge repetidas vezes em diferentes linhagens. Se a inteligência é uma extensão dessa complexidade, não seria absurdo supor que ela possa ter surgido mais de uma vez, ainda que em escalas temporais muito distantes. No entanto, há também a possibilidade inversa. Talvez sejamos realmente uma exceção rara, e a inteligência complexa seja um evento improvável. A hipótese siluriana não depende de acreditar que houve uma civilização antiga, mas sim de aceitar que, se ela existiu, as chances de encontrarmos provas são extremamente pequenas. Ao mesmo tempo, esse exercício mental nos ajuda a refletir sobre o quão efêmera nossa própria civilização é. Em milhões de anos, seremos apenas uma camada fina de sedimentos alterados, um traço químico talvez detectável, mas dificilmente compreensível. E é justamente essa noção, a de que talvez sejamos apenas mais uma breve chama na longa noite geológica, que dá profundidade e humildade à hipótese. Mesmo que nunca encontremos uma resposta definitiva, investigar essa possibilidade nos ensina algo valioso. A Terra é antiga demais, dinâmica demais e vasta demais para que possamos afirmar com total segurança que somos seus únicos filhos inteligentes. À medida que avançamos por esse vasto território especulativo, percebemos que a hipótese siluriana não se sustenta apenas na pergunta "e se existiu?", mas principalmente na pergunta "como investigar algo assim?". E é justamente aí que reside sua força provocadora. Ela nos obriga a encarar a ciência não como um baú cheio de certezas, mas como uma lente que precisa ser ajustada constantemente para enxergar o inesperado. Para tentar reconstruir qualquer traço de uma possível civilização antiga, precisamos entender em detalhes como o próprio planeta registra e apaga seus acontecimentos. Imagine um laboratório gigantesco, onde cada camada de rocha é uma página escrita com minerais, pressões e temperaturas. Mas esse laboratório não é organizado. Ele é turbulento, cheio de trechos arrancados, rabiscados, dobrados e reescritos inúmeras vezes. As camadas sedimentares, por exemplo, parecem registros confiáveis, mas na verdade são tão fragmentadas quanto um diário antigo que perdeu muitas folhas. Nelas, podemos encontrar sinais de extinções, mudanças atmosféricas e variações químicas que marcaram momentos cruciais da história do planeta. Porém, interpretar esses sinais é semelhante a tentar entender a vida de uma pessoa apenas pelas frases que sobraram em cartas destruídas pelo tempo. Quando pensamos em procurar por vestígios de uma civilização remota, esbarramos na escala temporal da geologia. A Terra é antiga demais e dinâmica demais.
Mesmo rochas consideradas muito antigas já passaram por processos de metamorfismo que alteram totalmente sua composição original. Tudo o que poderia ser reconhecido como artificial, uma liga metálica, um composto sintético, um polímero, seria compactado, derretido ou transformado em novos minerais. Isso significa que, para identificar qualquer possível assinatura de tecnologia avançada, precisamos buscar sinais mais abstratos, mais sutis, quase invisíveis à primeira vista. Uma das pistas mais promissoras envolve o estudo de microestruturas. Alguns processos industriais deixam marcas microscópicas, padrões que não aparecem em formações naturais. Em teoria, se uma civilização antiga tivesse manipulado materiais em escala avançada, alguma dessas microassinaturas poderia ter ficado presa em rochas sedimentares. O problema é que, para encontrá-las, precisaríamos de amostras extremamente bem preservadas, e ainda assim seria necessário distinguir entre processos biológicos, vulcânicos, hidrotermais e artificiais. Uma tarefa quase impossível quando lidamos com centenas de milhões de anos de história. Outra abordagem interessante está nos traços de elementos raros. Certas atividades industriais concentram metais e compostos químicos que normalmente não aparecem juntos na natureza. Se uma civilização tivesse explorado minérios em larga escala, poderia ter deixado anomalias químicas localizadas. Contudo, aqui surge outra dificuldade. Muitos processos naturais também criam concentrações anômalas. Vulcões submarinos, por exemplo, podem gerar depósitos ricos em metais raros, e eventos de impacto de asteroides podem espalhar elementos de forma irregular, confundindo qualquer tentativa de interpretação. A linha que separa o natural do artificial é tênue demais quando olhamos para o passado profundo. Há também a hipótese intrigante de que uma civilização antiga poderia ter causado algum tipo de ruptura ecológica perceptível. Alterações repentinas na biodiversidade, mudanças nas cadeias alimentares ou desaparecimentos inexplicáveis de grupos inteiros de organismos poderiam ser traços indiretos de atividade inteligente. Entretanto, ao examinar o registro fóssil, vemos que a vida já passou por inúmeras catástrofes naturais. Vulcanismos massivos, glaciações globais e colisões devastadoras com asteroides. Cada um desses eventos deixou cicatrizes profundas na história da Terra. Diferenciar um impacto civilizacional de uma calamidade natural exige uma precisão que talvez nunca seja alcançada. Apesar dessas dificuldades, a simples possibilidade de uma inteligência antiga nos força a rever certezas. Em alguns momentos específicos da história da Terra, houve ambientes extremamente favoráveis à proliferação de vida complexa. O período Devoniano, o Carbonífero, o Permiano, todos eles testemunharam explosões de diversidade biológica e condições ambientais relativamente estáveis. É tentador imaginar que, em um desses intervalos, alguma linhagem tenha desenvolvido formas de comunicação, socialização e manipulação do ambiente que ultrapassaram o nível puramente instintivo. Talvez tenham alcançado um estado tecnológico rudimentar ou até mesmo avançado. E talvez tudo isso tenha desaparecido sem deixar prova clara. Esse exercício especulativo nos leva a pensar sobre a efemeridade da tecnologia. Acreditamos que nossa civilização moderna é sólida, duradoura, marcada por estruturas monumentais e artefatos resistentes. Mas isso é uma ilusão da nossa perspectiva temporal limitada. Dê ao planeta um intervalo de 5 milhões de anos e até mesmo as maiores obras humanas deixarão de existir. Se ampliarmos esse período para 100 milhões de anos, é como se nunca tivéssemos estado aqui. Geologicamente, somos uma faísca. E qualquer outro povo ancestral, se tiver existido, teria enfrentado o mesmo destino. Pensar nisso muda algo fundamental: nossa relação com o tempo. Estamos acostumados a medir a história em séculos ou milênios, mas a Terra trabalha em escalas tão vastas que nossas memórias, conquistas e até mesmo nossas falhas se dissolvem. E, paradoxalmente, isso torna a hipótese siluriana ainda mais relevante. Ela não é apenas sobre o passado, é também um espelho que nos mostra o futuro. Assim como possíveis civilizações antigas podem ter desaparecido sem deixar rastros, a nossa também pode. E nesse sentido, investigar essa hipótese
é uma forma de refletir sobre o legado que deixaremos, se é que deixaremos algum. Ao aprofundarmos essa jornada, torna-se inevitável encarar a vastidão dos intervalos geológicos que separam nossa civilização moderna de eras tão remotas quanto o Siluriano, o Devoniano ou o Carbonífero. Esses períodos não são apenas datas perdidas em calendários antigos, são oceanos inteiros de tempo, com suas próprias regras biológicas, seus próprios dramas ecológicos e suas próprias paisagens extintas. É dentro desses oceanos temporais que a hipótese siluriana se abre como um convite à reflexão. Será que, entre tantas eras apagadas e reescritas, alguma forma de inteligência pode ter surgido, brilhado por um momento e desaparecido sem que hoje possamos reconhecê-la? Uma das primeiras barreiras para abordar essa pergunta é nossa tendência de imaginar a inteligência como algo que se parece conosco. Somos condicionados pela nossa própria história evolutiva e pela arquitetura de nossas sociedades. Quando pensamos em tecnologia, pensamos em metais, estruturas rígidas, eletricidade, combustão, redes digitais. Mas a vida na Terra sempre foi mais criativa do que qualquer imaginação humana. Ela produziu organismos bioluminescentes, criaturas com sistemas nervosos totalmente diferentes do nosso, espécies com capacidades químicas assombrosas. Por que então presumir que uma civilização antiga precisaria ter seguido exatamente o mesmo caminho que nós seguimos? É perfeitamente possível imaginar uma sociedade baseada em soluções que não deixariam quase nenhum rastro. Algo construído a partir de tecidos orgânicos altamente estáveis, talvez cultivados, moldados ou manipulados de forma controlada. Uma espécie inteligente poderia ter desenvolvido estruturas temporárias, projetadas para se integrar ao ambiente após seu uso. Nesse caso, sua arquitetura seria indistinguível de processos naturais após poucos milhares de anos. Isso não diminuiria sua inteligência. Apenas revelaria uma relação com o mundo muito diferente da nossa, menos centrada na permanência material e mais ligada a ciclos naturais. Mas mesmo que aceitemos essa possibilidade, surge uma questão essencial. Como detectar algo assim? Muitas vezes pensamos que a ausência de fósseis indica a ausência de organismos complexos, mas isso é um equívoco comum. O registro fóssil é incrivelmente enviesado, só preserva o que tem sorte, o que morre no lugar certo, na hora certa, e que depois permanece inacessível à erosão por tempo suficiente. Uma espécie inteligente que habitasse florestas densas, planícies tropicais ou ambientes costeiros teria chances muito pequenas de deixar fósseis reconhecíveis. Mesmo hoje, muitas criaturas modernas, incluindo algumas altamente inteligentes como golfinhos ou corvos, têm probabilidade mínima de deixar rastros fósseis. Projetar isso para milhões de anos atrás amplia ainda mais a incerteza. Outro ponto intrigante é que o planeta já apresentou climas extremamente favoráveis ao desenvolvimento de organismos complexos muito antes do surgimento dos primeiros mamíferos. Houve eras com abundância de oxigênio, vastas regiões de águas rasas e ecossistemas estáveis que poderiam, em teoria, sustentar experimentações evolutivas mais ousadas. Nessas épocas, linhagens inteiras de seres floresceram, dominaram nichos ecológicos e desapareceram sem deixar quase nada, além de fragmentos de fósseis. A inteligência poderia ter passado pelo mesmo ciclo: surgir, expandir-se, explorar, adaptar-se e, por fim, ser eliminada por algum evento natural ou simplesmente perder relevância evolutiva. Mas talvez o aspecto mais desafiador dessa hipótese não seja imaginar quem esses seres poderiam ter sido, mas sim compreender como o planeta reage a qualquer traço de tecnologia. Mesmo as mais robustas evidências humanas, plásticos, ligas metálicas, concreto, desapareceriam com o tempo. Plásticos se degradam, metais se oxidam, concreto se desintegra. Apenas uma minúscula fração desses materiais poderia ser preservada, e isso em circunstâncias extremamente raras. E mesmo se encontrássemos um depósito estranho, seria preciso reconhecer que ele é artificial. Talvez nem soubéssemos interpretar esses sinais. De fato, existem camadas geológicas com composições incomuns, picos inexplicáveis de determinados elementos químicos ou mudanças abruptas que ainda intrigam os cientistas. Por enquanto,
Todas essas anomalias são atribuídas a eventos naturais, vulcanismos maciços, mudanças oceânicas ou impactos de asteroides. Mas o fato de termos interpretações naturais não significa que essas sejam as únicas. Significa apenas que estamos usando o modelo mais provável com base no que conhecemos. A hipótese siluriana nos faz perguntar: e se algumas dessas explicações naturais forem, na verdade, interpretações incompletas? Outro fator relevante é a própria dinâmica evolutiva. Existe a possibilidade de que uma civilização antiga tenha surgido, alcançado certo grau de complexidade e depois colapsado devido a mudanças ambientais que ela própria não conseguiu controlar. Talvez tenha sido extinta por um evento climático, por um cataclismo geológico ou até mesmo por uma mudança drástica em seu ecossistema. A evolução não garante sucesso permanente, ela apenas responde às pressões do ambiente. Uma espécie inteligente poderia simplesmente deixar de ser adaptada ao novo mundo que surgiu após uma grande mudança. O resultado final seria o mesmo: desaparecimento total. Essa perspectiva muda o foco do debate. Não se trata de provar que houve outra civilização. Trata-se de reconhecer o quão frágeis somos diante das escalas temporais do planeta. Se algo tão improvável quanto a inteligência já aconteceu uma vez, conosco, então não é inconcebível imaginar que possa ter ocorrido antes. A questão é se a Terra teria preservado esse capítulo ou se o apagou completamente, como tantas outras histórias que nunca conheceremos. E é justamente aí que a hipótese siluriana se diferencia de tantas outras especulações sobre civilizações antigas. Ela não tenta reescrever a mitologia humana, nem sugerir que templos, pirâmides ou enigmas históricos foram deixados por seres de outro mundo. Em vez disso, ela aponta para um vazio muito mais profundo. Um silêncio no registro geológico que não precisa ser preenchido com ficção, mas com uma simples pergunta científica. Como saberíamos? Essa pergunta muda tudo. Se amanhã desaparecêssemos completamente, o que sobraria de nós após 1 milhão de anos? Provavelmente quase nada. As maiores obras de engenharia humanas, pontes colossais, cidades de aço, represas gigantescas, virariam poeira. Os produtos que hoje consideramos eternos, plásticos, ligas metálicas, concreto, se degradariam com o tempo, seriam triturados pelos ciclos geológicos, dissolvidos pela química do planeta, soterrados por sedimentos, arrastados por placas tectônicas. E isso é no intervalo de 1 milhão de anos. Agora imagine 100 milhões. Imagine 400 milhões, quando continentes inteiros já terão se partido, colidido e se recriado em formas novas, apagando completamente qualquer vestígio superficial. A Terra é eficaz em apagar rastros, mas a hipótese siluriana não se limita a isso. Ela também questiona algo ainda mais inquietante. E se existiram pegadas tecnológicas tão avançadas que sequer saberíamos reconhecer? Pense no seguinte: grande parte da nossa tecnologia atual depende de formas extremamente específicas de processamento, microchips, compostos complexos, estruturas nanométricas. Se isso fosse totalmente pulverizado e misturado ao solo após dezenas de milhões de anos, restariam apenas traços químicos quase indistinguíveis de fenômenos naturais. Sem um marcador exclusivo e incontornável, tudo poderia passar despercebido como mais um capítulo dentro da química da Terra. E isso nos leva ao ponto mais delicado dessa discussão: a dificuldade de diferenciar civilizações antigas de eventos naturais raros. Por exemplo, níveis anormais de metais pesados poderiam ser interpretados como resultado de intensa atividade industrial, mas também poderiam refletir vulcanismo massivo. Um pico inesperado de carbono poderia indicar combustão global, mas também uma mudança climática súbita desencadeada por causas naturais. A ciência não pode simplesmente atribuir esses sinais a uma civilização sem excluir outras hipóteses, e excluir todas é praticamente impossível quando analisamos janelas de tempo tão antigas. Ainda assim, existem pistas curiosas que alimentam essa discussão. Certas camadas geológicas apresentam comportamentos estranhos, mudanças abruptas de temperatura, alterações na composição atmosférica, flutuações nos ciclos de carbono. Nada disso prova nada, mas também nada impede que alguns desses eventos,
hoje considerados naturais, possam ter tido causas que ainda não entendemos completamente. E esse é o verdadeiro valor da hipótese siluriana. Ela não afirma que uma civilização antiga existiu, mas nos obriga a refletir sobre o quão limitado é nosso método de investigação quando olhamos para um passado tão remoto. Ela amplia nossa perspectiva sobre o que consideramos possível e revela uma fragilidade desconfortável. Não somos tão permanentes quanto acreditamos. Temos a arrogância de imaginar que nossa presença será eternamente visível no planeta, mas a realidade é que somos efêmeros frente à escala geológica. E talvez essa seja a maior lição dessa hipótese: a percepção de que até mesmo uma espécie inteligente, avançada e dominante pode desaparecer tão completamente que centenas de milhões de anos depois pareceria nunca ter existido. Se isso pode acontecer conosco, por que não poderia ter acontecido antes? À medida que avançamos mais profundamente na investigação da hipótese siluriana, a discussão inevitavelmente se desloca para um território ainda mais delicado. Se uma civilização tecnologicamente avançada tivesse realmente florescido muito antes dos primeiros mamíferos caminharem sobre a Terra, quais marcas ela deixaria para trás? A pergunta parece simples, mas a resposta exige uma compreensão da escala temporal geológica, onde até montanhas inteiras desaparecem. A maioria das estruturas que consideramos duráveis, concreto, metal, vidro, plástico, seriam reduzidas a pó muito antes de durar alguns milhões de anos, quanto mais centenas de milhões. Por isso, pensar em objetos ou ruínas é inútil. Nada sobreviveria tempo suficiente para ser encontrado hoje. Assim, restam apenas vestígios menos óbvios, sinais químicos e geofísicos que poderiam ter se infiltrado nas rochas ou atmosféricas de maneira sutil, quase imperceptível. Alterações profundas na atmosfera, por exemplo, poderiam ser uma pista. Qualquer sociedade industrial extrai energia, produz resíduos, modifica o balanço de gases e, inevitavelmente, cria um impacto perceptível. Na história terrestre, já houveram momentos em que a composição atmosférica mudou abruptamente, provocando debates sobre suas causas. Embora seja natural atribuir essas mudanças a vulcanismo maciço ou processos biológicos extremos, a mera existência dessas anomalias abre um espaço desconfortável para a especulação. Se uma civilização antiga tivesse queimado combustíveis, explorado rotas energéticas complexas ou manipulado elementos em larga escala, parte dessa influência poderia ter ficado presa nas rochas sedimentares, carregando consigo uma assinatura que ainda não conseguimos interpretar completamente. Além das mudanças no ar, há também o mistério das camadas sedimentares que exibem concentrações incomuns de metais, elementos raros ou compostos que não aparecem naturalmente em quantidades tão elevadas. A tecnologia moderna utiliza materiais específicos, muitos deles difíceis de encontrar no meio natural, o que cria uma forma indireta de impressão digital industrial. Entretanto, mesmo isso não é uma pista confiável. Vulcões podem enriquecer o solo com metais, meteoritos podem alterar a química local, mares antigos podem transportar substâncias em padrões imprevisíveis. Quando tudo pode ser explicado de diversas maneiras, torna-se difícil identificar algo que seria genuinamente artificial. E é justamente essa margem de ambiguidade que mantém a hipótese viva, sempre no limite entre o plausível e o imaginário. Mas talvez nada seja tão intrigante quanto a possibilidade de que processos nucleares deixariam marcas permanentes. Certos isótopos artificiais possuem características únicas, difíceis de confundir com ocorrências naturais. Ainda assim, a Terra já nos apresentou fenômenos inesperados, como o reator natural de Ooklo, que funcionou espontaneamente há bilhões de anos. O fato de a natureza conseguir imitar uma tecnologia complexa como um reator nuclear apenas reforça a dificuldade de distinguir o que poderia ser obra de uma inteligência antiga e o que seria apenas mais uma excentricidade geológica. Se algo tão extraordinário pode surgir sem intervenção de seres conscientes, como confiar inteiramente em qualquer método de detecção? Essa linha de pensamento leva inevitavelmente a outra reflexão, a respeito do próprio desaparecimento de uma sociedade avançada. Em geral,
As grandes extinções são atribuídas a impactos cósmicos, erupções colossais ou mudanças climáticas extremas. No entanto, uma civilização altamente desenvolvida enfrentaria ameaças distintas, algumas externas, outras criadas por ela mesma. O uso irresponsável de energia, a manipulação de ecossistemas, experimentos tecnológicos descontrolados ou conflitos internos capazes de alterar o planeta poderiam ter consequências devastadoras. É perturbador imaginar que um mundo inteiro poderia ter entrado em colapso sem deixar um legado visível, e mais perturbador ainda perceber como isso dialoga com dilemas modernos. A hipótese siluriana não apenas questiona o passado distante, mas lança uma sombra crítica sobre o futuro humano, sugerindo que talvez não sejamos os primeiros a ocupar esse lugar e que a fragilidade que percebemos hoje possa ter sido vivida por outros muito antes de nós. Ao avançarmos nessa investigação, a paisagem conceitual se torna ainda mais inquietante. Se uma civilização antiga realmente existiu no período siluriano, ela teria se desenvolvido em um planeta radicalmente diferente do que conhecemos hoje. Os continentes estavam dispostos de outras formas, o clima era instável em escalas que desafiam a imaginação e a biodiversidade era dominada por criaturas marinhas que pouco lembrariam os seres vivos atuais. Em meio a esse cenário alienígena, qualquer forma de inteligência terrestre que pudesse ter alcançado tecnologia avançada enfrentaria não apenas os desafios naturais de um mundo em constante transformação, mas também a ameaça invisível do tempo profundo, que apaga rastros com a mesma facilidade com que molda montanhas. É nesse ambiente que a hipótese siluriana ganha um aspecto quase poético. Imaginar seres que viviam em um planeta familiar e estranho ao mesmo tempo, capazes de erguer sociedades complexas que seriam totalmente absorvidas pelo metabolismo lento da Terra. Pensar nesses possíveis habitantes do passado remoto não significa necessariamente imaginá-los construindo cidades metálicas ou máquinas semelhantes às nossas, mas reconhecer que qualquer forma de inteligência que evolua tende a desenvolver alguma interação sofisticada com o ambiente. Talvez tenham explorado energia de maneiras que desconhecemos ou utilizado tecnologias baseadas em materiais biodegradáveis que desapareceriam sem deixar vestígios. A ausência de evidências diretas não deveria ser interpretada como impossibilidade, mas como uma limitação clara de nossa capacidade de leitura do registro geológico. Quando ampliamos o olhar, percebemos que cada camada de rocha é mais um resumo apressado da vida na Terra do que uma narrativa completa. Há lacunas imensas entre um período e outro, e o que foi perdido nesses intervalos poderia conter histórias inteiras de mundos que jamais imaginamos. Outro ponto digno de reflexão é o comportamento universal de espécies inteligentes. Independente da forma, da biologia ou do habitat, é plausível supor que inteligência envolve curiosidade, experimentação e, cedo ou tarde, manipulação de recursos naturais. Qualquer civilização, marinha, terrestre ou anfíbia, precisaria encontrar formas de armazenar energia, produzir alimento, coordenar grupos e lidar com crises que surgem à medida que a população cresce. Essas necessidades geram escolhas, e escolhas geram impactos. É assim hoje. Foi assim com qualquer sociedade humana antiga, e se uma civilização tivesse surgido no período siluriano, provavelmente teria enfrentado dilemas semelhantes, embora manifestados sob condições ambientais únicas. Pensar nesse paralelismo é perturbador, porque nos coloca diante de um espelho temporal. Se eles existiram e desapareceram, o que isso diz sobre nós? Talvez o elemento mais intrigante dessa possibilidade seja o fato de que a extinção, mesmo para uma espécie inteligente, não exige um grande evento catastrófico. A história da Terra mostra que populações inteiras desaparecem por razões surpreendentemente banais. Mudanças graduais no clima, transformações na química dos oceanos, deslocamentos de correntes marinhas, competição ecológica inesperada. Se uma civilização siluriana estivesse adaptada a uma faixa estreita de condições ambientais, bastaria uma alteração lenta, persistente, quase imperceptível para iniciar um ciclo de declínio. Uma sociedade que domina a energia pode tornar-se vulnerável ao próprio excesso. Uma espécie que domina o ambiente pode ser surpreendida por sua complexidade.
É possível imaginar uma civilização consciente do risco, lutando para sobreviver enquanto o planeta continuava seu curso indiferente, até ser engolida pelos mesmos mecanismos naturais que extinguiram tantas formas de vida. Essa reflexão traz à tona outra camada de inquietação. Se uma civilização avançada desapareceu sem deixar traços definitivos, isso significa que mesmo feitos extraordinários podem ser completamente apagados. As gerações futuras jamais saberiam do esforço, dos erros, das vitórias e das ambições que moveram aqueles seres. Cada avanço se transformaria em poeira, cada monumento seria esmagado pelo peso das eras, cada descoberta seria absorvida pela crosta em constante renovação. A ideia de que tudo pode sumir sem aviso ecoa de maneira desconfortável com a trajetória humana atual. Estamos construindo um legado que julgamos permanente, mas a perspectiva geológica nos lembra que nada permanece o suficiente para ser eterno. A hipótese siluriana, nesse sentido, funciona não apenas como uma especulação científica, mas como uma metáfora poderosa sobre a natureza efêmera da inteligência. Ela nos obriga a enxergar a fragilidade de nossas próprias conquistas e a reconsiderar o que realmente significa sobreviver no longo prazo. Talvez a maior lição que uma possível civilização extinta poderia nos oferecer não esteja em vestígios ou artefatos, mas na própria ausência deles. O silêncio do passado remoto pode ser interpretado como um aviso. Civilizações podem ser brilhantes, mas o universo não está comprometido em preservá-las. À medida que avançamos nessa jornada especulativa sobre uma possível civilização perdida no Siluriano, torna-se inevitável imaginar como seria a percepção desses seres diante das mudanças profundas que o planeta experimentava. A Terra desse período era marcada por um equilíbrio delicado entre forças geológicas, biológicas e climáticas que, embora parecessem estáveis, podiam oscilar de maneira abrupta. Oceanos rasos cobriam grande parte do globo, continentes fragmentados se moviam lentamente, mares transbordavam de formas de vida primitivas e, apesar disso, havia espaço para adaptações rápidas e complexas. Se uma espécie inteligente tivesse emergido nesse ambiente, ela teria enfrentado um mundo em transformação constante, onde cada decisão tecnológica poderia desencadear efeitos inesperados. É curioso imaginar que, enquanto hoje observamos fósseis, minerais e depósitos sedimentares como testemunhos silenciosos da história terrestre, uma civilização siluriana poderia ter interpretado esses mesmos elementos de forma muito diferente. Talvez aqueles seres tivessem uma compreensão avançada do ciclo das marés, das variações químicas dos mares ou de padrões de tempestades que hoje só detectamos por meio de análises laboratoriais sofisticadas. O conhecimento deles, embora inacessível para nós, teria sido moldado por uma realidade ambiental que exigia sensibilidade extrema a detalhes imperceptíveis aos humanos modernos. Se esses seres realmente existiram, talvez sua tecnologia fosse menos voltada para estruturas físicas duráveis e mais para manipulações sutis do ambiente, baseadas em materiais orgânicos, energia de baixo impacto ou sistemas que não deixariam marcas detectáveis milhões de anos depois. Mesmo assim, independentemente da forma ou dos métodos escolhidos, qualquer civilização enfrenta inevitavelmente um ponto crítico em que seu crescimento entra em conflito com a capacidade do planeta de sustentá-la. É possível imaginar que uma sociedade siluriana tenha experimentado um florescimento rápido, transformando paisagens marinhas, expandindo-se por recifes, planícies costeiras e talvez até alcançando áreas terrestres. Entretanto, conforme sua população aumentava e suas demandas energéticas se intensificavam, pequenos desequilíbrios poderiam ter surgido e se amplificado. Uma alteração química mínima nos oceanos, causada por alguma forma de exploração intensiva, poderia ter desencadeado uma reação em cadeia. O Siluriano foi um período marcado pela instabilidade dos níveis de oxigênio, e qualquer interferência nesse equilíbrio já delicado teria sido capaz de provocar efeitos devastadores. Imagine uma sociedade inteira lutando contra mudanças que percebia tarde demais. Uma elevação gradual da temperatura dos mares, uma diminuição lenta da biodiversidade ou a propagação de micro-organismos nocivos poderia ter colocado esse povo à beira da extinção. Mesmo com inteligência avançada,
qualquer tentativa de reverter o processo poderia ter sido insuficiente. A Terra, movida por suas próprias dinâmicas, frequentemente impõe limites que nenhuma espécie consegue superar. O desaparecimento dessa civilização, caso tenha ocorrido, não teria se dado em uma única catástrofe dramática, mas em um declínio lento, quase imperceptível, que durou gerações. A maré subindo todos os anos apenas alguns milímetros, a química das águas mudando gradualmente, os recursos essenciais se tornando escassos. Tudo isso culminaria em um ponto sem retorno, quando a natureza finalmente retomaria o controle completo. A parte mais sombria dessa possibilidade está no fato de que, após o desaparecimento dos últimos indivíduos, o planeta teria se encarregado de apagar qualquer traço de sua existência. Recifes colapsados teriam sido cobertos por sedimentos. Áreas costeiras onde talvez existissem estruturas ou centros populacionais teriam sido engolidas pelo mar. Placas tectônicas em movimento teriam enterrado qualquer resto profundo. O planeta não guarda memórias. Ele recicla tudo. O que hoje vemos nas rochas é apenas o que conseguiu resistir por circunstâncias específicas, e mesmo assim com lacunas imensas. Assim, o silêncio absoluto sobre qualquer civilização pré-humana pode refletir não a ausência de tal civilização, mas o poder incansável da Terra em reescrever sua própria superfície. Esse pensamento não apenas alimenta a imaginação, como também nos obriga a observar nossa própria trajetória com mais humildade. Assim como hipotetizamos sobre o destino de povos silurianos, outras inteligências futuras ou distantes poderiam um dia levantar as mesmas questões sobre nós. Seremos lembrados por camadas químicas singulares? Por resíduos industriais fossilizados? Ou seremos apagados como tantos antes, reduzidos a sinais ambíguos que permitirão apenas especulações? A hipótese siluriana nos empurra a confrontar a fragilidade universal de qualquer sociedade, independentemente de sua tecnologia, cultura ou ambição. Ao prosseguirmos nessa longa reflexão sobre uma possível civilização perdida no Siluriano, começamos a perceber que a discussão não se limita apenas à existência ou não de seres inteligentes em um passado remoto. O verdadeiro núcleo dessa ideia está na relação profunda entre inteligência, ambiente e tempo. A Terra, ao longo de 4,5 bilhões de anos, já testemunhou incontáveis experimentos evolutivos, alguns duradouros, outros passageiros, e todos submetidos à pressão constante das mudanças geológicas. Se uma sociedade avançada realmente floresceu antes dos primeiros vertebrados terrestres, então ela teria vivido em um mundo que, embora vibrante, era também implacavelmente dinâmico. Cada movimento das marés, cada deslocamento tectônico e cada pulso químico do oceano poderia ter representado não apenas um desafio, mas uma ameaça em escala existencial. É curioso imaginar como seria a autopercepção de uma espécie inteligente que vivesse completamente integrada ao ambiente marinho. Enquanto os humanos desenvolveram uma dependência profunda de ferramentas sólidas, monumentos e tecnologias que moldam fisicamente o espaço ao nosso redor, uma possível sociedade siluriana talvez tivesse desenvolvido um conjunto de habilidades mais fluidas. Talvez suas construções fossem feitas de materiais orgânicos que se regeneravam ou se dissolviam naturalmente. Talvez sua comunicação se baseasse em padrões vibratórios, químicos ou luminescentes capazes de se espalhar pelas correntes oceânicas. É plausível supor que suas tecnologias não deixassem marcas duráveis, e não porque fossem primitivas, mas porque eram projetadas para existir em total consonância com o habitat. Caso tenham alcançado um grau de avanço comparável ao nosso, talvez até superior, sua compreensão da instabilidade planetária teria sido muito mais profunda. Eles viveriam diariamente sob as leis absolutas dos ciclos oceânicos, onde uma pequena variação de salinidade, temperatura ou acidez poderia transformar radicalmente o ambiente. Tal sensibilidade talvez os tivesse obrigado a desenvolver estratégias sofisticadas para prever e se adaptar às mudanças, mas, paradoxalmente, isso também significaria que estariam vulneráveis a transformações globais que, mesmo lentas, seriam fatais para uma espécie dependente de condições tão específicas. Se essa civilização existiu, é possível que tenha testemunhado sinais de desequilíbrio muito antes de seus efeitos se tornarem irreversíveis, mas não dispusesse de meios para conter uma mudança geológica de grande escala.
Uma reflexão importante é que mesmo espécies inteligentes podem estar à mercê de fenômenos que simplesmente não podem controlar. Alterações tectônicas, por exemplo, podem elevar ou afundar regiões inteiras. Mudanças no fluxo das correntes oceânicas podem modificar drasticamente a distribuição de nutrientes, criando desertos marinhos onde antes havia abundância. Eventos vulcânicos submarinos podem liberar enxofre ou metais pesados que alteram o metabolismo de ecossistemas inteiros. Um povo avançado, por mais adaptado que fosse, enfrentaria desafios que extrapolam qualquer capacidade tecnológica plausível no contexto daquele período. Assim, seu declínio talvez não tenha sido fruto de erros ou excessos, como frequentemente projetamos com base na experiência humana, mas simplesmente resultado da incapacidade de resistir ao ritmo natural da Terra em transformação. Quando imaginamos o colapso gradual dessa civilização hipotética, podemos visualizar uma sequência lenta e angustiante de sinais. Alimentos tornando-se escassos, regiões antes férteis sendo abandonadas, grandes migrações em busca de áreas mais estáveis, conflitos internos por recursos, tentativas desesperadas de desenvolver métodos para sobreviver em ambientes cada vez mais hostis. E ainda assim, mesmo com toda a sua inteligência, eles teriam esbarrado no limite que todas as espécies eventualmente encontram. A extinção, nesses termos, não seria um evento repentino, mas uma transição silenciosa, que se completaria com o passar de inúmeras gerações, até que os últimos representantes dessa linhagem desaparecessem sem testemunhas. Com o fim dessa civilização imaginária, o planeta retomaria seu curso indiferente. As estruturas orgânicas que construíram se decomporiam, seus conhecimentos desapareceriam com os últimos sobreviventes e o oceano se encarregaria de reabsorver tudo. Poucas centenas de milhares de anos depois, qualquer evidência visível já teria sido dissolvida, soterrada ou transformada. Milhões de anos depois, nem mesmo vestígios químicos seriam facilmente distinguíveis de processos naturais. O mundo se reorganizaria, novas espécies surgiriam e outras ondas evolutivas ocupariam nichos deixados para trás. A história da Terra seguiria sem qualquer testemunho daquela antiga inteligência, como se ela nunca tivesse existido. Essa perspectiva reforça uma ideia perturbadora, a de que o esquecimento é o destino natural de qualquer civilização, a menos que ela consiga desenvolver formas extraordinárias de permanência. Ainda assim, mesmo que uma sociedade seja capaz de registrar sua presença de maneira duradoura, não há garantia de que esses registros resistirão ao tempo profundo. A hipótese siluriana, ao sugerir a possibilidade de uma civilização apagada por completo, nos confronta com a realidade de que o universo não se compromete com legados. O que permanece é apenas aquilo que, por acaso, escapa ao processo implacável de erosão, subducção e renovação contínua da superfície terrestre. E talvez, se olharmos para o silêncio profundo das eras passadas, percebamos que esse silêncio é, em si, uma lição poderosa sobre a insignificância de qualquer espécie diante da escala do tempo geológico. Ao avançarmos mais profundamente nessa linha de raciocínio, torna-se quase inevitável contemplar a natureza do próprio conhecimento e a forma como ele pode desaparecer sem deixar rastros. Se uma civilização avançada realmente floresceu no Siluriano, seu entendimento do mundo, por mais sofisticado que fosse, seria tão vulnerável quanto qualquer artefato físico. Ideias, linguagens, sistemas numéricos, mitologias, técnicas de navegação ou manipulação energética poderiam ter existido em abundância, mas tudo isso estaria sujeito à mesma fragilidade que afeta qualquer estrutura orgânica. Assim que a espécie deixou de existir, suas memórias compartilhadas começaram a se dissolver imediatamente, como ocorre com qualquer espécie que desaparece sem deixar sucessores diretos. A inteligência, por mais brilhante que seja, não possui garantias de continuidade se não houver mecanismos de preservação extremamente robustos, e no contexto de uma Terra tão antiga, talvez nem esses mecanismos fossem suficientes. É intrigante imaginar que aqueles seres, caso tivessem desenvolvido métodos complexos de registro, poderiam ter tentado garantir que sua história fosse preservada para eras futuras. Talvez tenham criado marcações em regiões profundas dos oceanos, sistemas simbólicos gravados em rochas ou estruturas protegidas em cavernas submersas.
Contudo, a própria dinâmica do planeta age contra qualquer forma de permanência. Águas profundas podem engolir depósitos sem cerimônia. Lavas podem derreter inscrições, camadas de sedimentos podem enterrar e destruir o que quer que tenha sido deixado. Em alguns poucos milhões de anos, a superfície terrestre se torna irreconhecível, e o que antes era um marco cuidadosamente planejado se transforma em fragmentos dispersos, impossíveis de distinguir de restos naturais. Essa reflexão inevitavelmente nos conduz à pergunta sobre o que realmente caracteriza a presença de uma civilização ao longo do tempo. Estamos tão acostumados a associar avanço tecnológico a grandes estruturas, monumentos massivos, redes energéticas complexas e artefatos resistentes que ignoramos a possibilidade de culturas inteiras terem existido com uma abordagem completamente diferente. Talvez tenham adotado um modelo de vida que não exigia intervenção pesada no ambiente, ou que utilizava recursos que se reintegravam rapidamente ao ecossistema. Se a hipótese siluriana estiver próxima da realidade, esses seres podem ter escolhido caminhos tecnológicos que sequer imaginamos, baseados em princípios que não deixam vestígios duráveis. Isso nos lembra que nosso próprio conceito de civilização pode ser profundamente limitado e antropocêntrico, condicionado pela forma como desenvolvemos nossas sociedades. Outro aspecto fascinante é pensar que sua eventual extinção pode não ter sido percebida como um evento abrupto pelos próprios indivíduos daquela época. A morte de uma civilização raramente é um acontecimento repentino. Ela tende a ser gradual, quase silenciosa, espalhada ao longo de gerações que se adaptam cada vez mais à precariedade, até que, por fim, desaparecem. Talvez os últimos remanescentes da espécie siluriana tenham vivido vidas comuns, ignorando completamente que estavam testemunhando o fim de tudo o que sua linhagem havia construído. Tudo o que consideravam duradouro, conhecimento, tradições, estruturas sociais, se dissolvia lentamente, sem que houvesse alguém capaz de compreender a escala real da perda. E quando o último indivíduo morreu, o universo simplesmente prosseguiu, indiferente à ausência daquela inteligência. A ideia de uma civilização avançada desvanecida no passado profundo carrega um peso filosófico que ressoa diretamente com nossa própria jornada. Embora confiemos em nossa capacidade de preservar informações em meios digitais, livros, construções e redes interconectadas, tudo isso é vulnerável a uma escala temporal muito maior que a humana. Uma mudança climática extrema, uma reorganização da crosta terrestre, a corrosão natural, eventos cósmicos ou até mesmo longos períodos sem manutenção poderiam apagar nosso legado com a mesma facilidade com que o tempo teria apagado o de uma possível espécie do siluriano. O que nos parece sólido é, na verdade, incrivelmente frágil diante da vastidão temporal da geologia. E talvez seja justamente esse pensamento que torna a hipótese siluriana tão poderosa. Ela funciona como um lembrete de que a inteligência não garante permanência e que o planeta, em sua complexidade, não se curva diante das construções de nenhuma espécie. Se seres avançados realmente existiram antes de nós, sua história não está perdida por negligência, mas porque nunca houve maneira de vencermos a capacidade da Terra de se renovar constantemente. Tudo se transforma, tudo se recicla, tudo retorna ao ponto inicial de alguma forma. A única razão de estarmos aqui se perguntando sobre eles, e não o contrário, é fruto de uma combinação improvável de circunstâncias que colocou os humanos neste exato momento da linha temporal. Assim, ao contemplar o silêncio absoluto que recobre o siluriano, percebemos que ele não representa uma ausência definitiva de vida inteligente, mas o limite de nossa capacidade de acessar aquilo que o próprio planeta decidiu apagar. E, nessa lacuna insondável, a imaginação encontra espaço para questionar, explorar e refletir sobre o nosso próprio destino, pois a história que não vemos pode ser, na verdade, a história que um dia viveremos. Era difícil ignorar a sensação de que, quanto mais avançávamos na investigação, mais o próprio planeta parecia revelar fragmentos de um passado que nunca fora contado. Não era apenas a soma de dados geológicos, bioquímicos ou isotópicos. Havia algo na própria textura da crosta terrestre que sugeria uma história mais intrincada, como se camadas longínquas carregassem vestígios sutis de um capítulo que a ciência moderna jamais ousou formular completamente.
A hipótese siluriana já não parecia distante ou puramente especulativa. Tornava-se quase um espelho desconfortável, refletindo a possibilidade de que nossa civilização talvez não fosse a primeira a ascender, florescer e desaparecer. Enquanto analisávamos uma nova leva de amostras sedimentares retiradas de regiões distintas do globo, uma curiosa incongruência começava a se repetir, como um padrão que não queria permanecer oculto. Os níveis de certos metais raros, encontrados de forma dispersa e em camadas extremamente antigas, não se adequavam às explicações tradicionais. Eles não estavam associados a impactos meteóricos, nem às erupções vulcânicas colossais conhecidas, tampouco a processos naturais comuns. Eram resíduos mais sutis, mais distribuídos, quase como se tivessem sido deixados por um processo industrial de larga escala que, após milhões de anos de erosão, restava apenas como um espectro químico. E isso levantava a pergunta inevitável: se uma sociedade tecnológica antiga realmente existiu, seus sinais seriam exatamente assim, tênues, fragmentados, diluídos pela marcha inclemente do tempo. Em diversos momentos, tentei racionalizar esses dados como coincidências, como desvios estatísticos perfeitamente possíveis em levantamentos tão profundos. Mas a repetição sistemática dos mesmos padrões em locais tão distantes enfraquecia qualquer explicação confortável. Era como se partes desconexas do planeta compartilhassem um segredo comum. E quanto mais comparávamos camadas, mais essas semelhanças coincidiam de forma incômoda. Alguns colegas sugeriram que talvez estivéssemos diante de algum processo paleobiológico desconhecido, talvez uma fase planetária exótica que ainda não compreendíamos. Contudo, mesmo essas alternativas não explicavam a presença simultânea de microestruturas mineralógicas que sugeriam aquecimento extremo de origem não vulcânica, como se materiais tivessem sido submetidos a temperaturas extraordinárias muito antes de qualquer forja humana existir. A hipótese siluriana sempre levantou uma pergunta intrigante. Se uma civilização antiga tivesse atingido um estágio tecnológico avançado, como poderia ter desaparecido sem deixar ruínas, artefatos ou construções evidentes? E agora, diante dessas amostras, a resposta emergia quase naturalmente. O tempo é devastador. Estruturas erodem, metais se dispersam, cidades se transformam em poeira, planícies e oceanos mudam de lugar. O intervalo entre o siluriano e o presente é tão vasto que até mesmo as montanhas que existiam naquela época já deixaram de existir. Pensar em ruínas preservadas era ingenuidade. O que restaria seriam apenas assinaturas químicas, pequenas irregularidades geológicas, pistas sutis que somente uma civilização capaz de sondar o profundo passado seria capaz de perceber. Nosso maior erro sempre foi imaginar que uma civilização antiga deixaria monumentos reconhecíveis, mas talvez essa sociedade, caso existisse, tivesse superado a dependência de pedra, metal e concreto, optando por materiais orgânicos avançados, autodegradáveis ou tecnologicamente integrados ao ambiente. Após milhões de anos, tais materiais não deixariam vestígio algum, e, ironicamente, essa hipótese combinava com certos padrões bizarros encontrados em camadas fósseis, ausências abruptas, microtraços de compostos sem origem biológica e variações inexplicáveis na razão entre elementos específicos. Era como se o planeta tivesse experimentado um período de reorganização ambiental repentina, não por catástrofes naturais conhecidas, mas por algum tipo de atividade que alterou a química global em pequena escala. Ao perceber isso, também surgia outra implicação desconfortável. Se tal civilização realmente existiu e chegou a compreender profundamente a própria natureza do planeta, talvez tenha também compreendido a fragilidade da permanência material. Talvez não tenha desaparecido apenas por acidente, mas por uma sucessão de mudanças que destruiu sua infraestrutura, seja por decisão própria, por colapso ambiental ou por eventos que ainda não entendemos. A Terra já atravessou diversos episódios extremos: glaciações globais, mudanças abruptas na composição atmosférica, oceanos anóxicos, até períodos de quase extinção total. Nesse longo teatro geológico, uma sociedade poderia ter surgido e desaparecido como uma nota quase imperceptível. Quanto mais observávamos os padrões,
mais claro ficava que estávamos lidando com perguntas que ultrapassavam a ciência tradicional. Não era apenas sobre encontrar provas diretas. Era sobre interpretar fragmentos, ecos, impressões remanescentes de algo que talvez nem quisesse ser encontrado. A pergunta deixava de ser existiu ou não, e passava a ser o que restaria milhões de anos depois de nós? A resposta era desconfortável. Quase nada. E isso, paradoxalmente, tornava a hipótese siluriana mais plausível, não menos. Se desaparecêssemos hoje, em alguns milhões de anos seríamos reduzidos à mesma poeira mineral que agora estudávamos com tanto cuidado. Mesmo após semanas de debates, análises e simulações laboratoriais, era impossível ignorar a estranha sensação de que algo começava a se alinhar, como se fragmentos desconexos de um enigma antigo estivessem prestes a formar um quadro coerente. As amostras geoquímicas continuavam revelando irregularidades que não se encaixavam em nenhum modelo natural conhecido. Cada novo conjunto de dados adicionava uma camada de complexidade. E à medida que compreendíamos essas nuances, a ideia de que o planeta talvez tivesse abrigado um ciclo civilizacional anterior tornava-se menos fantasiosa e mais plausível, ainda que profundamente perturbadora. A hipótese siluriana deixava de ser uma suposição distante e começava a se insinuar como uma possibilidade concreta a ser enfrentada com honestidade científica. Uma das descobertas mais intrigantes veio da análise de rochas submetidas a temperaturas tão extremas que ultrapassavam os limites típicos de eventos vulcânicos. Em alguns pontos do planeta, particularmente em regiões que se tornaram desertos modernos, encontramos depósitos que apresentavam microestruturas equivalentes ao resfriamento rápido de materiais expostos a calor intenso, mas sem a assinatura química de lava ou impacto extraterrestre. Era como se vastas áreas tivessem sido submetidas a processos semelhantes aos que hoje associamos à fundição industrial, caldeamento artificial ou alguma forma de manipulação térmica de larga escala. Era difícil imaginar um fenômeno natural que pudesse replicar tais condições de maneira tão uniforme e espalhada. Esses indícios levantavam uma hipótese desconcertante. Se existiu uma civilização tecnológica no passado remoto, talvez ela tivesse dominado processos de energia que influenciaram a crosta de maneira ampla. Isso não significava necessariamente algo destrutivo. Podia ter sido um tipo de indústria avançada ou até uma tecnologia de manipulação ambiental cujo propósito desconhecemos. Mas a presença de certos resíduos metálicos raros, misturados de forma homogênea em camadas sedimentares globais, sugeria padrões de atividade que, em nosso entendimento atual, só poderiam ser resultado de um nível elevado de capacidade técnica. Não se tratava de restos de máquinas, edificações ou artefatos, mas de assinaturas ambientais, como pegadas quase apagadas deixadas por seres que jamais conheceremos. A cada nova análise, a linha entre o natural e o artificial ficava mais tênue. Nos sedimentos mais profundos, encontrados em antigas bacias oceânicas, identificamos depósitos isotópicos cuja composição lembrava modificações químicas realizadas hoje em processos industriais avançados. Não havia explicações convincentes baseadas em vulcanismo, impactos ou mudanças climáticas extremas. A natureza não costuma repetir imperfeições humanas, mas essas irregularidades ecoavam padrões artificiais que reconhecemos apenas porque nós mesmos começamos a deixar rastros semelhantes na Terra moderna. O mais inquietante era perceber que, se estivéssemos observando nosso próprio legado daqui a 200 milhões de anos, ele pareceria exatamente assim: disperso, ambiguamente químico, praticamente indistinguível de anomalias geológicas ocasionais. Nesse ponto, a discussão ganhou uma nova dimensão. Já não tentávamos apenas validar ou refutar a hipótese. Tentávamos entender a própria natureza de uma civilização antiga e hipotética. Como teria vivido? Que tipo de tecnologia dominava? Como organizava sua energia, sua produção, sua relação com o planeta? E mais importante, o que poderia tê-la levado ao desaparecimento absoluto? Talvez tenha sido uma mudança ambiental abrupta provocada por si própria. Talvez eventos naturais tenham transcendido sua capacidade de adaptação.
Ou talvez, em um movimento que hoje nos parece quase metafísico, essa civilização tenha transcendido sua existência física, abandonando o planeta ou modificando-se de uma forma que não deixaria vestígios detectáveis. Essas possibilidades, ainda que especulativas, abriram espaço para um pensamento fascinante. E se uma civilização antiga realmente tivesse compreendido, muito antes de nós, a verdadeira escala do tempo geológico e os limites da permanência material? Talvez sua própria tecnologia fosse desenhada para não resistir ao tempo. Talvez tivesse evitado a marca pesada que deixamos com plásticos, metais duráveis e resíduos tóxicos. Talvez seu desaparecimento do registro fosse, paradoxalmente, uma evidência de um nível maior de integração com o ambiente. Algo tão avançado que se dissolveu junto com ele. Essa ideia, embora elegante, carregava consigo um tom melancólico. Era como olhar para um espelho invertido do futuro, imaginando o que restará de nós após eras incontáveis. Também levantava uma pergunta mais inquietante. E se já estivermos seguindo exatamente o mesmo caminho? Os padrões detectados, essas marcas químicas dispersas, esses traços diluídos que agora tentávamos decifrar, podem ter sido o último suspiro de uma sociedade complexa que, assim como nós, ultrapassou algum limite invisível. Talvez tenham buscado soluções energéticas desesperadas, manipulado o ambiente de formas que não resistiram ao tempo, ou talvez simplesmente tenham sucumbido a processos naturais inevitáveis em ciclos planetários tão longos. Enquanto analisávamos esses vestígios, a sensação de proximidade com um passado inimaginável crescia. Era como se estivéssemos prestes a compreender algo profundo, algo que poderia alterar não apenas nossa visão da história, mas nossa visão do futuro. Se uma civilização realmente floresceu e desapareceu antes de nós, compreender seu destino pode ser essencial para evitar repetir o mesmo fim. Cada anomalia que encontrávamos deixava de ser apenas uma curiosidade geológica e passava a ser um possível aviso silencioso. Conforme avançávamos para as regiões geológicas mais antigas que podíamos alcançar com nossa tecnologia, uma sensação de expectativa silenciosa pairava sobre a equipe. Não era mais apenas uma investigação científica. Era uma tentativa de recuperar um fragmento esquecido da própria consciência planetária. O que descobrimos naquele ponto não foi uma evidência conclusiva, nem um artefato impossível de contestar, mas algo ainda mais perturbador. Um alinhamento de variáveis tão improvável que desafiava qualquer interpretação simplista. As camadas examinadas exibiam padrões de variação térmica, mineralógica e isotópica que, quando sobrepostos em modelos tridimensionais, formavam estruturas anômalas compatíveis com processos deliberados de manipulação ambiental. Era como se, em um passado inimaginavelmente remoto, alguém tivesse tentado reorganizar partes da superfície terrestre. As leituras térmicas das rochas fundidas artificialmente revelavam marcas de aquecimento que não correspondiam a nenhum fenômeno natural conhecido. A ausência de pressão característica de vulcanismo e de resíduos típicos de impactos tornava a explicação ainda mais difícil. E o mais intrigante era que as áreas afetadas pareciam seguir padrões distribuídos de maneira regular, quase simétrica, como se fossem resultado de alguma tecnologia capaz de alterar grandes extensões de terreno sem deixar rastros físicos convencionais. Não estávamos diante de cidades fossilizadas ou ruínas de pedra. Estávamos investigando possíveis cicatrizes de atividades planetárias. Essa percepção, no entanto, trouxe consigo um novo dilema. Se uma civilização antiga realmente dominou processos dessa magnitude, por que não deixou nada mais concreto? Por que tudo o que restou foram apenas traços dissolvidos no tempo? A resposta talvez estivesse na própria escala temporal que estávamos lidando. A distância entre o Siluriano e hoje é tão imensa que qualquer estrutura criada por mãos, sejam humanas ou não, já teria sido pulverizada por erosão, subducção, glaciações, movimentos tectônicos e ciclos climáticos intermináveis. Mesmo materiais avançados que imaginamos duráveis seriam incapazes de sobreviver por centenas de milhões de anos. Começamos então a explorar uma hipótese ainda mais audaciosa. E se a civilização siluriana, caso tenha existido, não tivesse se apoiado em construções materiais como as nossas?
E se sua tecnologia fosse baseada em sistemas biológicos, integrações com o ambiente, métodos que não deixariam ruínas, e sim, mudanças sutis na química e na estrutura do planeta? Essa ideia, surpreendentemente, combinava com algumas das anomalias detectadas. Certas camadas sedimentares apresentavam compostos orgânicos incomuns, que não correspondiam a nenhuma forma de vida conhecida, mas também não tinham origem completamente abiótica. Eram como resíduos de processos que misturavam biologia e tecnologia de maneiras que nossa mente moderna ainda não é capaz de conceber. Essa possibilidade abriu caminho para uma reflexão ainda mais profunda. Talvez a civilização que buscamos não tenha sido semelhante a nós em absolutamente nenhum sentido. Talvez não tenha utilizado metal, não tenha construído, não tenha fabricado objetos duráveis, mas sim estabelecido uma simbiose com o próprio planeta, desenvolvendo tecnologias que emergiam, floresciam e desapareciam em ritmos naturais. Isso explicaria não apenas a ausência de artefatos, mas a própria dificuldade de identificar seus vestígios. Ao analisar um conjunto de amostras provenientes de uma antiga planície oceânica, agora fossilizada, encontramos indícios de um tipo de reorganização bioquímica tão específica que parecia quase um experimento ambiental. As proporções de certos isótopos fugiam de qualquer modelo padrão, e o acúmulo de metais traços sugeria uma atividade concentrada na região por um período relativamente curto. A sensação era de estar diante de um laboratório planetário, uma área de testes ou um campo experimental cujas finalidades jamais entenderemos totalmente. Essas descobertas, ainda que fragmentárias, levantaram um último e decisivo questionamento. O desaparecimento dessa civilização teria sido provocado por forças externas ou teria sido consequência de suas próprias ações? Se manipularam o planeta de maneiras tão profundas, talvez tenham desencadeado desequilíbrios irreversíveis, ou talvez foram vítimas de ciclos naturais inescapáveis, como mudanças oceânicas extremas que dominaram várias eras geológicas. Independentemente da resposta, a jornada até aquele ponto nos levava a uma conclusão inevitável. Se uma civilização antiga realmente existiu, ela não desapareceu por falta de grandeza, mas porque a escala temporal do planeta é implacável. E compreender isso era essencial para refletirmos sobre nós mesmos. Talvez estivéssemos olhando não apenas para um passado esquecido, mas para um possível reflexo do futuro. Quando finalmente reunimos todos os dados, todas as estatísticas, projeções, mapas geológicos e reconstruções experimentais, o panorama que se formou não trouxe uma resposta clara, mas sim algo ainda mais valioso: a percepção de que nossa compreensão da história da Terra é, e sempre será, incompleta. O planeta é um organismo em constante transformação, e qualquer vestígio que ousar sobreviver ao abismo do tempo acabará sendo remodelado, apagado ou reciclado pela maquinaria geológica que opera sem descanso há bilhões de anos. A hipótese siluriana, antes vista como uma ideia quase fantasiosa, agora se mostrava não apenas plausível, mas profundamente coerente com o pouco que conseguimos decifrar desse vasto passado. Não encontramos artefatos, não descobrimos máquinas fossilizadas, nem construções soterradas. O que encontramos foi algo muito mais abstrato e, de certo modo, mais poderoso. Padrões, assinaturas químicas, distorções minerais e indícios sutis que pareciam apontar para a ação de uma inteligência desaparecida antes mesmo que nossas primeiras linhagens mamíferas tivessem surgido. A ausência de evidência não se mostrava evidência de ausência, e a própria estrutura temporal da Terra tornava essa conclusão quase inevitável. Ao contemplar esse cenário, tornou-se impossível ignorar o paralelo com nossa própria civilização. O que restará de nós daqui a 200 milhões de anos? O que sobreviverá às montanhas que ainda serão erguidas e destruídas, aos mares que irão se abrir e desaparecer, às placas tectônicas que reciclarão a crosta até que cada cidade, cada monumento e cada resquício de nossa presença se transforme em pó invisível? Talvez apenas uma leve alteração química em alguma camada profunda. Talvez um resíduo disperso de microplásticos fossilizados. Talvez nada. E se nada restar, isso nos coloca exatamente no mesmo lugar que imaginamos para nossos hipotéticos antecessores, presentes, influentes e ainda assim facilmente apagados pelas eras.
Essa constatação não diminui a grandiosidade da hipótese siluriana. Pelo contrário, ela a reforça. Porque, ao imaginar uma civilização antiga que ascendeu e desapareceu, somos obrigados a confrontar a fragilidade da nossa própria permanência. A Terra não guarda memórias materiais eternas, guarda apenas processos, transformações e ecos químicos. Se outra espécie inteligente dominou o planeta antes de nós, ela se tornou parte desse ciclo inevitável, dissolvendo-se na própria matéria que tentou compreender. Mas, estranhamente, essa conclusão não é melancólica. Ela é libertadora. Revela que a existência inteligente em qualquer época é uma manifestação breve, intensa e significativa dentro de um cosmos que opera em ritmos inimagináveis. Revela que a história pode ser muito maior do que imaginamos, e que, talvez, sejamos apenas um capítulo de uma saga que começou muito antes do que qualquer fóssil registrado. Ao encerrar essa investigação, fica uma pergunta que ecoa mais forte do que qualquer outra. E se não formos os primeiros a caminhar por este mundo, estaremos destinados a ser os últimos? Ou apenas mais um ciclo em uma longa sucessão de civilizações que emergem, transformam e desaparecem, deixando ao tempo a tarefa de ocultar seus rastros? A resposta, por enquanto, permanece fora do nosso alcance. Mas o simples fato de perguntarmos já indica o quanto avançamos. No fim, o que nos resta é a consciência de que a busca pelo passado remoto é também uma busca pelo futuro. A hipótese siluriana não nos oferece certezas, mas nos oferece perspectiva. E diante dessa perspectiva, talvez possamos tomar decisões mais sábias, mais cuidadosas e mais conscientes sobre o mundo que deixaremos para trás, independentemente de quem ou do que vier depois de nós. Com isso, concluímos este roteiro. Não com a certeza de um fim definitivo, mas com a abertura que sempre acompanhou as grandes perguntas da humanidade. E tal como uma história que ecoa através das eras, deixamos o convite para que outros continuem essa busca, explorando não apenas o que sabemos, mas tudo aquilo que ainda é possível imaginar.